Thalita é bacharel e mestranda em Ciências da Computação e dedica-se a melhorar o acesso web para crianças com autismo. Em sua palestra na Brasil JS 2016, ela trata sobre princípios de acessibilidade web cognitiva. Com experiência há mais de 10 anos na área de TI, Thalita atuou como designer de interfaces, desenvolvedora front-end e back-end, tester e analista de requisitos. Porém, sua grande paixão é a área de experiência do usuário. Bom dia, pessoal, tudo bom? Obrigada. Bom, como o Jaidson falou, né, esse tema de acessibilidade web para pessoas com alguma deficiência cognitiva, ainda a gente falta pesquisas, né? Tem algumas coisas aí na área acadêmica, na área científica, pessoas trabalhando com esse assunto, mas ainda a gente falta materiais, falta conhecimento, falta informação. Isso é difícil, muitas vezes, até na área da saúde. Você imagina na nossa área de computação, né? E aí, antes de... eu sei que ali já me apresentaram, né, no vídeo, mas aí só para dar um pouquinho de contexto. Bom, eu sou quase mestre em ciência da computação. Minha defesa de mestrado é na terça-feira. Então, terça-feira de manhã, todo mundo fazendo Genkidama lá para eu conseguir terminar o mestrado. Então, eu tenho... mais de 10 anos aí na área de TI, trabalhei com várias funções. Hoje eu sou designer e também front-end na Red Ventures, uma empresa lá dos Estados Unidos, mas que está com sede em São Paulo. E atualmente eu tenho trabalhado muito a questão de UX e de acessibilidade web. Então, eu comprei muito a causa de acessibilidade web cognitiva, que eu estou trabalhando no meu mestrado. E aí eu estou querendo... bastante trabalhar essa questão e evangelizar as pessoas. E também, aí nessa questão de acessibilidade, eu sou membro do grupo de especialistas em acessibilidade web do W3C, até que eu fui no stand deles, pedi assim, dei a sua bênção para a minha palestra, né? E aí, falando um pouquinho já sobre esse assunto, quando a gente fala de acessibilidade web, né, o que vem à mente, né, na cabeça de vocês? É mais assim, sempre questão de, poxa, deficiência visual, permitir que os recursos estejam acessíveis via leitores de tela, passar nos validadores de acessibilidade, ter recurso assistivo aumentar, diminuir fonte, alto contraste. Talvez, eu já ouvi falar de teclado adaptado também, trackpad, né? Tem o HandTalk agora, permite que a gente coloque um plugin lá que traduza para Libras o conteúdo. Poxa, bacana, a gente está permitindo aí que mais pessoas consigam utilizar os conteúdos disponíveis na web, que o foco da web é ser para todos. Mas o que vocês fazem quando vocês têm usuários que podem ter dificuldade de manter o foco e a concentração no texto? Já pensaram sobre usuários que têm problema de memória de curto prazo? Mudei de página, não lembro mais o que eu estava fazendo na página anterior, me confundi. Qual era a etapa que eu estava na minha compra? O que eu estava fazendo mesmo? Isso é um problema sério. Não consegue relacionar uma representação de um objeto a um objeto. Tem uma foto de uma maçã, eu não consigo relacionar que isso é, de fato, uma maçã. Como que eu posso ajudar as pessoas a compreender esse conteúdo? E vocês já pensaram em pessoas que têm dificuldade de interpretar metáfora e expressão conotativa? Do tipo, se você escrever num texto que está chovendo canivete, a pessoa realmente vai achar que está chovendo canivete? E isso é uma coisa séria, então, essa interpretação literal do conteúdo, o que a gente faz? Como que a gente aborda? Vocês já pararam para pensar nesses e outros aspectos? E usuários que têm dificuldade de conteúdo que é mais textual e menos visual? Você está lá no site, você tem lá o seu post super bacana no Medium, só texto. Não tem nenhuma imagem, não tem nada de apoio, não tem nada que permita que a pessoa consiga compreender aquele conteúdo de uma outra forma. Então, às vezes, a gente esquece muito dessas pessoas que têm essas condições que não são aparentes. Porque as pessoas falam, nossa, mas você não parece que tem, sei lá, dislexia. Mas, gente, não tem, cara. Essas coisas não aparecem. E esses problemas que eu relatei são algumas coisas recorrentes, barreiras de interação recorrentes para a pessoa que possui o que a gente chama de deficiência cognitiva, neuronal ou de aprendizagem. Eu separo para não falar só cognitiva, porque cada uma afeta aspectos diferentes, né? Mas aí, durante a palestra, para simplificar, eu vou falar só como DCNA mesmo. E o que seria DCNA? A gente fala deficiência, mas não é exatamente deficiência. É condição, síndrome ou transtorno relacionado a desenvolvimento de memória, atenção, linguagem,
comunicação, habilidade de comunicação e letramento, até interação social também entra, e outras funções cognitivas ou de neurodesenvolvimento, então desenvolvimento ali neuronal. E aí o que envolve, né, as DCNAs? A gente tem tanta coisa que a gente... Alguns conceitos que eu nem sabia, então a gente tem aqui nessa tag cloud, né? A gente tem dislexia, que é algo muito recorrente. Então, hoje em dia, tem uma consciência maior, é mais facilmente diagnosticado nas escolas. A gente tem o autismo, a gente tem algumas deficiências de aprendizagem, síndrome de Rett, demência, até mesmo o Alzheimer entra nessa categoria. Disgrafia, que é um tipo de descalculia, de dislexia, descalculia, que eu não conhecia até começar a pesquisar sobre o tema. É um tipo de dislexia específico para conceitos matemáticos. Então, a pessoa tem dificuldade de compreender conceitos matemáticos, de dificuldade de realizar operações. Então, olha só o tanto transtorno de déficit de atenção. Então, olha quantas coisas a gente muitas vezes não pensa sobre esse público e a gente esquece que essas pessoas podem ter barreiras de interação, né? E esse público não é tão pequeno assim. Aqui, em porcentagem, pode até parecer pequeno, né? Considerando que a gente tem 24% da população brasileira com algum tipo de deficiência, 1,3% da população tem algumas dessas DCNAs. E esse número já deve ser maior, porque isso é do censo 2010 do IBGE. Só sobre o autismo, tem uma estimativa de que 2 milhões de brasileiros podem ter autismo. É muita gente, é bastante gente, muita gente não tem o diagnóstico. A estimativa internacional é de 1 para cada 51 pessoas, principalmente com relação às crianças. Até uns anos atrás, 3 anos atrás, era de 1 a cada 88. Então, com o aumento de diagnóstico, já foram atualizadas essas estatísticas. E isso significa que aqui no nosso público estimado de 1.500 pessoas, a gente pode ter pelo menos umas 30 pessoas que podem ter autismo. E muitos nunca foram diagnosticados, muitos talvez até desconfiam, mas nunca fecharam o diagnóstico, porque isso é um pouco difícil, como eu, que fui só conseguir descobrir que eu estava dentro do espectro, até depois fazendo alguns testes, porque eu me aprofundei sobre esse assunto e eu também tinha uma desinformação. E essa é até a primeira vez que eu estou falando isso numa palestra para um público tão grande, justamente porque a intenção é a gente promover conscientização. E o que... Obrigada. Obrigada. E ainda não, é um alívio para mim, mas ainda não é tão fácil falar sobre isso. E, assim, quais são as funções afetadas em DCNAs? A gente tem a questão de memória, então eu consegui relembrar algumas coisas, memória de curto prazo, médio, longo prazo, resolução de problema, então eu consegui, poxa, me deparei com um erro ali na tela, com a interface. O que eu faço? Como que eu resolvo? E isso pode gerar um estresse muito grande. Leitura, compreensão verbal ou linguística, então consegui compreender imagens, consegui compreender metáforas, consegui compreender os textos, foco e atenção e a compreensão matemática, que aí entra mais na área da descalculia. E aí eu já até ouvi isso daí. Mas se eu seguir o WCAG, se eu seguir diretrizes internais já de acessibilidade, eu vou estar conseguindo atender esse público. É só seguir as diretrizes que já existem, não é? Não, porque quando a gente fala, por exemplo, do WCAG, e o próprio W3C fala isso, o WCAG ele é muito bom, mas eles mesmos reconhecem que ainda falta abordar conteúdos que sejam mais específicos para deficiências cognitivas, para DCNAs. Por quê? Porque envolve muita questão de compreensão de texto, compreensão de conteúdo, e o WCAG, o IARIA vão abordar mais aspectos de funcionalidade. A acessibilidade ali do ponto de vista funcional, não criar barreiras para você conseguir operar e navegar por aquele site. Mas para DCNA você pode precisar de uma simplificação de conteúdo, ou de adaptabilidade, ou de prover uma representação alternativa. Então, isso ainda não está contemplado, e é justamente até por isso que eles criaram uma força-tarefa só para trabalhar recomendações de acessibilidade para esse público, que é um grupo chamado COGA. E até eles estão com todo esse material como um documento vivo no GitHub, e que vocês podem conferir, eu vou passar o link no final da palestra. E aí, por que a gente ainda tem dificuldade de trabalhar com esse público? Né? Justamente porque as DCNAs são muito complexas, elas não são binárias. Você não pode falar assim, a pessoa tem exatamente um autismo no grau tal, assim, é diferente a variação, é muito sutil, às vezes, as diferenças, tem muita variedade, é difícil o diagnóstico, até dentro da área da saúde, depende muito de observação, não tem um exame clínico para você falar assim, sair ali, você tem dislexia. Não, parte muitas vezes até de múltiplos profissionais, tendo que fechar um diagnóstico.
E elas podem se sobrepor também, e aí você pode ter pessoas que tenham uma dislexia e tenham também o déficit de atenção e hiperatividade. Então, aí você vai ter mais algumas outras barreiras para aquela pessoa. E ainda, a dificuldade que eu falei é que são um pouco endereçadas em recomendações, e isso é até uma coisa que eu vi no meu mestrado, assim, muita coisa que era complexa de entender, muitas coisas só restritas a artigos científicos, e artigos científicos, poxa, aqui, de vocês que são desenvolvedores, quantos de vocês costumam ler artigo científico quando vocês precisam aprender alguma coisa? Tem aqui, olha, é capaz de ter mais gente com autismo aqui do que gente que lê artigo científico. Então, assim, por quê? O conteúdo, às vezes, é um pouco uma linguagem diferente, mais difícil de compreender, a gente esbarra no que a gente chama de paywall, então, assim, vou acessar o artigo, você entra num portal em que você tem que pagar para ter acesso, então tudo isso dificulta a informação. Por isso, até que o meu projeto de mestrado, eu estou disponibilizando todas as coisas que são possíveis no GitHub. E, assim, quando a gente fala de DCNA, uma barreira de interação não vai só simplesmente assim dificultar a pessoa para conseguir usar, para conseguir operar aquela interface. Isso pode tem efeito até no aspecto emocional da pessoa, porque pode gerar estresse, mesmo a pessoa fica muito nervosa. A pessoa ela pode ter uma crise de ansiedade, porque, por exemplo, eu estava esperando que esse botão funcionasse dessa forma, não funcionou, abriu uma pop-up, abriu uma coisa que eu não esperava. A pessoa ela pode desistir de usar o site, ela pode sair da frente do notebook, ela pode fechar o notebook, ela pode ficar muito ansiosa com isso, ela pode, às vezes, em algum caso extremo, ter uma crise de pânico por conta disso. Então, gera desconfortos de um modo geral. E, assim, não é uma coisa que, às vezes, dependendo da pessoa, pode só bloquear a interação, mas dependendo do caso, pode impedir mesmo a pessoa de utilizar o sistema. Eu não quero, eu não gosto, isso me incomoda, isso me causa desconforto. Mesmo porque, por exemplo, para o autismo, você pode ter a questão até de uma hipersensibilidade sensorial com certo som, então sensibilidade maior com som, com determinados movimentos ali da tela, com determinadas animações. Então, então a gente, com cores, então a gente tem que estar um pouco ciente desse tipo do efeito desse tipo de barreira. E assim, então é aquilo que eu falei, não basta ser acessível a nível funcional, para leitores de tela, para navegação via teclado, para você melhorar a usabilidade como um todo. Tem que ter acessibilidade, que eu acabei de chamar para essa palestra, nem sei se existe, acessibilidade informacional, que é permitir as pessoas conseguirem compreender aquele conteúdo dentro ali das habilidades que cada pessoa possui ou dentro das necessidades dela. E isso é difícil. A intenção aqui dessa palestra não é falar coisas que assim, poxa, vocês têm que fazer exatamente tudo isso, mas é que vocês comecem a fazer algumas pequenas coisas. E aí, uns dados, assim, eu rodei uma pesquisa, né, um questionário ali no meu mestrado, divulguei em alguns lugares, e eu obtive uns dados interessantes, né, desse questionário, para entender por que os desenvolvedores, profissionais de TI, ainda não abordam esse público. E aí, assim, 84%, público muito grande, não consideram as pessoas, ou consideram parcialmente pessoas com DCNA em seus projetos. E dos outros 16% que consideram, é porque muitas vezes eles já têm alguém próximo ali da família, né? Então, já têm a empatia por conta disso. E 75% desses profissionais que responderam, né, que não abordam, é porque eles não têm conhecimento sobre essas deficiências. Então, porque isso ainda a gente tem essa barreira mesmo de conhecimento. Mas o que me preocupou foi esses 54% que me informaram que a empresa deles não considera essas pessoas como parte do seu público-alvo. E eu vou repetir o que eu falei no Front em Sampa. Público-alvo é por interesse, não é por característica. Então, seu público-alvo a pessoa está interessada em comprar isso, em acessar essa informação e assistir esse tipo de vídeo. Nunca segmentem pessoas assim, mas as pessoas com deficiência visual não vão querer acessar esse conteúdo. Bom, mas a pessoa com deficiência visual não compra tênis, ela não vai querer acessar esse tipo de canal do YouTube. Então, isso é uma coisa preocupante e também me preocupou ver que e isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Que 33% dos participantes, de todo mundo que respondeu a pesquisa, não conhece nada do WCAG. Então, ainda falta conhecer as recomendações já básicas de acessibilidade. E 62% desconhecem totalmente o trabalho e as recomendações do COGA, que é essa força-tarefa que eu falei para vocês sobre deficiências cognitivas e de aprendizagem. E aí, então, eu falei, poxa, mas o que eu posso contribuir, né, nessa área? Então, aí, com base não só na minha pesquisa de mestrado, mas em dados do COGA e do WebAIN, eu preparei
10 dicas de como você pode tornar a experiência melhor para esse público. E a intenção é que, assim, às vezes algumas dicas podem parecer simples, mas a questão é como isso impacta para a pessoa que tenha uma DCNA. Então, assim, indicar claramente progresso, fornecer indicativo de navegação. Então, onde eu estou... Sabe aquela história do Nielsen, para quem estudou usabilidade? De onde eu vim... Opa, é um desastre aqui. De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Isso é muito importante para a pessoa com alguma DCNA. Principalmente aqui nesse caso com relação à dislexia, autismo e dificuldade de memória. Porque você traz previsibilidade, consistência, rotina, a pessoa sabe onde ela está, sabe quanto ainda tem, sabe o progresso. Então, aqui tem alguns gráficos, né, do Typeform e do site livra.com. Então, olha, no Typeform, 18 de 19 respostas. Os outros 2 screenshots do livro, ele fala exatamente, olha, você está aqui, você já passou por essas etapas. Na segunda imagem, ele mostra que, olha, essas 2 primeiras você passou como correta. Então, ele tem a cor, tem o ícone, tem a seta para falar onde você está, por onde você já tinha passado. Tem marcadores assim bem claros de navegação, e é importante também até para progresso, né, tipo e-commerce, você dá nome para as etapas, né? Então, assim, não é assim, voltar para a etapa 2, voltar para etapa 2, método de pagamento, porque você auxilia a pessoa a reconhecer e a relembrar. E aí a segunda dica, que essa é uma das que eu considero assim uma das mais importantes, é fornecer recurso de multimodalidade e representação redundante. Quê? Bom, significa você tem um texto, quando possível você ter uma imagem, ou um áudio, ou um vídeo, para você permitir que a pessoa possa absorver a mesma informação em um outro formato. Então, você tem um botão, ele ter um texto e ele tem um ícone também. Você ter aqui nesse caso, que é uma aplicação para a área educacional, você tem os textos, ali uma aplicação que chama Social Clues, você tem os textos e você tem um botão de áudio também, para que a pessoa possa conseguir ouvir o que significam essas palavras, tem um botão de áudio em cima, com outras instruções, com outras dicas. Então, uma outra forma. Então, representação redundante se eu tenho imagem, eu tenho texto, eu posso ter áudio também, em alguns casos eu posso ter até vídeo. Aqui o do Spotify. O Spotify, quando você vai ver os gêneros, né, musicais, ele tem não somente o nome, ele tem uma imagem de fundo e ele tem ícones também que procuram representar o que significam e procuram representar bem, que isso é uma coisa muito importante. Ter ali o delineamento claro daquele ícone, o delineamento claro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com flat design. Em flat design, às vezes, a gente perde muito detalhamento da informação. E, por exemplo, para pessoas com autismo, esquemorfismo, interface, às vezes pode ser mais interessante, porque você bate o olho no ícone e você reconhece aquilo como um objeto do mundo real. E por que isso é importante, né? Representação redundante. Reforço de conteúdo, que pode ser útil para quem tem dislexia, disgrafia, a descalculia, o autismo e até outras dificuldades de aprendizagem. E aí aqui um exemplo do site do Detran. Então, assim, é uma maneira que às vezes a gente já faz. Muitas vezes a gente costuma já associar uma imagem, um ícone, porque fica melhor, mas isso é muito importante para quem tem deficiência cognitiva. Então, a questão é assim, isso é coisa básica. Não, a questão é que muitas vezes, se você tirar, ou se você não tiver esse tipo de representação redundante, como que isso vai impactar? Às vezes, a pessoa vai levar mais tempo para conseguir realizar aquela ação ou para conseguir reconhecer. Então, aqui no site do Detran, ele também tem, ele tem as etapas, ele tem as ações com ícones correspondentes, que podem ajudar no reconhecimento. E isso também, olha só como isso é importante para a dislexia. A pessoa com dislexia, ela às vezes pode ler as coisas, não só escrever, ela pode ler as coisas também com os textos invertidos. Então, vai ter a frase aqui, né? O que está escrito nessa frase de cima, né? É a frase to be or not to be, mas a pessoa com dislexia pode ler dessa forma, totalmente embaralhada. E aí você tem uma imagem que dá apoio àquele conteúdo, que dá contexto, porque a imagem, esse que é o ponto, a imagem dá contexto para a pessoa conseguir associar com o termo, com o texto, com o restante do conteúdo. E a imagem pode servir como apoio para que a pessoa saiba o conteúdo que está sendo relacionado e fala, opa, eu li errado, agora, me ajustei, agora eu consegui entender que a frase é to be or not to be. Então, isso é muito bom também, você está auxiliando seus usuários, ali você está fornecendo um guia também. E projetar páginas simples e intuitivas. Esse daqui é um print da página do William Justin. Então, olha só, single column, não tem elemento distrativo, não tem banner, não tem conteúdo relacionado do lado. Você tem uma leitura linear,
começo no texto que já me guia, que aquilo ali é um header. Eu tenho textos com um tamanho bom, com altura de linha boa, com um tamanho de coluna bom que me permite a leitura. Então, isso é consistência, isso ajuda no foco, isso ajuda na atenção da pessoa que tem a dislexia, autismo, TDAH e até dificuldades de aprendizagem. Quando possível, não é sempre que a gente vai conseguir, mas habilitar recurso de customização. Então, permitir alterar, muitas vezes, um plano de fundo para algo que fique uma coisa mais confortável. A pessoa, por exemplo, com dislexia, pode se sentir desconfortável com o fundo branco e a fonte preta, sabe? O FF e o 00, porque aquilo ali é um contraste muito alto. Então, às vezes, você precisa colocar tipo um fundo off-white, né, um cinzinha, para que isso não atrapalhe ela. No site, por exemplo, do Rafael Fabeni, ele tem esse botão I don't like this color, e ele altera, acho que, para uns 2 ou 3 esquemas de cores, que às vezes podem ficar um pouco mais confortáveis para a pessoa conseguir a leitura. Pode ser para ele, talvez foi só uma questão de design, mas às vezes pode ter pessoas que podem usar isso daí para falar: esse esquema de cores é mais confortável para mim, porque muitas vezes a gente não pode prever o que é mais confortável para pessoas que tenham DCNAs. Varia muito, não dá para a gente falar assim, pessoas com autismo vão preferir tais cores assim, de interface. A gente não consegue generalizar essas coisas, tá? Então, muitas vezes, a gente pode fornecer controle para o usuário. Fornecer feedback adequado também. Então, olha, colocar claramente ali, olha, essa é a resposta certa, é isso certo, é isso que você fez correto, ou é isso que você fez errado. Fornecer marcações para ajudar as pessoas a se recuperarem dos erros, para você reduzir a ansiedade, para você reduzir o estresse do usuário, no tipo, ai meu Deus, o que eu fiz? Sabe, na hora, fazer as validações que a gente faz de formulário em tempo real. Então, preenchi meu username, está correto, preenchi a senha, bate, não bate com a confirmação de senha, está dentro do que é o esperado. Isso ajuda muito. Aqui nesse exemplo também de fornecer feedback, te dá a visibilidade do estado do sistema. Então, sei o que está acontecendo agora, sei o que pode acontecer depois, sei o que deu errado e sei também como recuperar desse erro. Mensagem de erro adequada é muito importante. Então, aqui nesse exemplo, ele fala, olha, essa é a sua resposta e ela não está correta. A resposta de baixo é a que era correta, mas que não foi marcada por você. É a mesma coisa que desse exemplo de um curso da Interaction Design. Marcou uma resposta, olha só, representação redundante. Tem um ícone, para a gente não confiar somente na cor da informação. Então, fala, olha, essa é a sua resposta e ela não está correta. Você teve 0 pontos. Então, já te falo o que você obteve, já te dá uma previsão. Não ganhei pontos, não ganhei créditos para esse curso. E embaixo, informando a resposta correta. Permitir uma área de clique confortável para a pessoa, então tomar cuidado com botões muito pequenos, é importante porque, por exemplo, pessoas com autismo, não todas, mas algumas pessoas podem ter problema, podem ter alguma dificuldade motora, que é a dissimetria. Então, um botão com uma área pequena de clique pode fazer com que ela, sei lá, no tablet, no computador, não consiga clicar, não consiga ativar aquele elemento. Aí o que acontece? Você clica no botão errado, vai para uma página diferente. Muitas vezes, ai meu Deus do céu, nossa, fui para uma página diferente, deixa eu voltar, né? E aí, para a pessoa com autismo, por exemplo, ou com alguma outra deficiência de aprendizagem, isso pode gerar muito estresse. O que aconteceu? O que eu fiz? Não era isso que eu quero fazer. Isso quebrou minha expectativa. Então, botões grandes como esse do Typeform, que inclusive oferece uma alternativa, né? Você pressionar Enter também, ou esses botões do site do Sebrae, permite prevenir erro, né? Que é importante também até para dislexia e para outras deficiências de aprendizagem. Seja previsível. Consistência, gente, é muito importante. Se tem um botão que faz uma determinada ação, se esse botão aparece em outro lugar e faz a mesma ação, ele tem que ser do mesmo jeito, com o mesmo formato. Então, assim, sabe, interface que a gente vê, um monte de fonte diferente. Aqui está usando o botão do estilo. Aqui o botão que confirmação é verde. Na outra seção do site, o botão é só cinza. Isso daí dificulta o reconhecimento. Faz com que a pessoa não consiga se lembrar das ações, faz com que ela se perca, faz com que ela tenha dificuldades para conseguir interagir e quebra a previsibilidade também. E quebra a consistência. Isso pode ser muito impactante para pessoas com dislexia, com autismo e até com dificuldades de memória também. Que elas não estão reconhecendo ali os itens. E aqui nesse exemplo a gente tem, olha, os botões ali. Primeiro que tá os mesmos ícones compatíveis para esse aplicativo, né? Social, promoções, updates, e as cores que estão usando ali para falar a quantidade de itens novos em cada um deles. É o mesmo estilo de label, o mesmo posicionado no mesmo lugar. Então, o posicionamento também dos itens é uma coisa muito importante. A gente tem que tomar cuidado ali com
interface toda salada, né? Ou quando mistura framework. Hoje a gente não faz mais muito isso, mas ainda às vezes a gente acha. Muito importante. Evitar pop-up e propagandas que interrompem o conteúdo. Gente, eu fiz entrevistas na minha pesquisa de mestrado e todos os pais que entrevistei me falaram que os filhos tinham muito problema com essa questão de pop-ups que apareceu na tela, propagandas do YouTube, coisas que davam autoplay. Então, e o Google, inclusive, vai começar a punir, tá? Essas pop-ups de entrada em conteúdo. Então, porque isso é realmente uma coisa que quebra a sua expectativa. Eu não estou esperando que isso apareça. Isso apareceu, pulou na minha tela, opa! Isso, às vezes, pode gerar muito estresse, um pouco de ansiedade também para as pessoas. Vai ser difícil vocês convencerem isso na empresa de vocês, tá? Vai ser muito difícil, já estou avisando. Isso é difícil vocês conseguirem tirar das empresas. Hashtag polêmica. E quando possível, isso é uma coisa muito legal. Nossa, já gerou um zum aqui, já ouvi já das pop-ups. Quando possível, tem um modo de leitura. Alguns navegadores, como o Firefox, ou, se eu não me engano, o Safari. Não sei se o Chrome, eu acho que o Chrome ainda não tem. Mas o modo leitura, existe alguns sites que eles têm o próprio recurso deles de modo de leitura. O que ele faz? Quando você ativa o modo leitura, ele tira banner, ele tira navegação, ele tira elementos intrusivos, deixa somente o texto e muitas vezes até aumenta o tamanho da fonte. Por quê? Isso permite foco, isso permite atenção. Por exemplo, a pessoa com dislexia, que pode ter dificuldade ali para leitura, é muito importante para que ela consiga acompanhar as linhas, para que ela consiga estar lendo ali adequadamente o conteúdo. Isso pode ser importante até para a disgrafia. E vocês percebem que a dislexia se intersecciona com muitas necessidades ali do autismo também. Assim, essa também é um ponto mais difícil, que é ter suporte ao alternative spelling, que, por exemplo, se eu digitar um item, uma palavra de forma errada, o Google ele sempre corrige a gente, né? Então fala, você quis dizer, olha, eu estou mostrando resultados para outra grafia, que provavelmente é a grafia correta. Se vocês fizerem mecanismos de busca, se preocupem com isso. Eu sei que é um pouco difícil, às vezes é difícil, poxa, dá trampo, né? Mas é uma coisa que talvez vai beneficiar uma grande quantidade de pessoas. E quando você beneficia, por exemplo, pessoas que tenham dislexia abordando esse aspecto, você vai também otimizar isso para pessoas que têm um baixo letramento, para pessoas que às vezes têm um nível de escolaridade menor e que talvez às vezes podem ter problema para digitar certas palavras com a grafia correta. Então, olha só, como quando a gente faz acessibilidade, às vezes a gente acaba atingindo mais pessoas do que o que a gente esperava. E aí, algumas outras dicas, né? Facilitar a escolha das opções. Então, assim, toma cuidado com interfaces que tem muito botão, muita coisa na tela, muito formulário, muita coisa gigante. Não, procure fazer interfaces que sejam mais simples. Validar assim, quais seriam as ações principais que têm que ser realizadas, às vezes quebrar isso em algumas etapas, em mais pedaços, porque a deficiência cognitiva, por exemplo, vai afetar justamente essa questão de decisão, de tomada de decisão, de conseguir resolver problemas. Então, essa questão de resolução de problemas afeta a questão de escolha. Não significa que vocês precisam fazer tudo isso já agora, mas o que vocês puderem colocar de cada um desses aspectos no dia a dia de vocês é importante. Permita que o usuário tenha controle de movimento e de tempo. Cuidado com autoplay, cuidado com timeout de form. Você estourou o tempo para preencher esse formulário. Poxa, eu tenho dissimetria, eu digito mais devagar, eu vou ter que preencher tudo de novo. Olha só como que isso, às vezes por uma questão de segurança, eu sei que é importante, às vezes a gente pode impactar de outra forma. Cuidado com menus com muitos níveis, muitas opções, muitos submenus, porque isso pode ser ruim para pessoas que têm um problema de memória de curto prazo. Cuidado com flash design, eu já falei hashtag polêmica, porque a gente usa muito, né? Eu sei que é um conceito que ainda está bem alta, mas a gente tem que tomar cuidado o quanto de nível de detalhamento a gente está perdendo, e às vezes até o quanto de nível de contraste, o quanto a gente está conseguindo passar os conceitos adequados através dos ícones, né? Tem ícone que eu olho e falo, não sei o que significa, só um ícone bonitinho. Atente-se à ortografia dos itens também. Eu sei que isso já não é tanto a parte dos devs, né? Mas, assim, levem o conhecimento para dentro da empresa de vocês. Itens escritos de forma errada pode fazer com que a pessoa tenha dificuldade de conseguir entender também e chegar àquela informação ou entender o que estava sendo passado. E, sempre que possível, confirme ações. Você tem certeza que quer deletar? Você tem certeza que você quer fazer isso? Essa ação é irreversível? Porque isso faz com que a pessoa pensa, e se ela ativou de uma forma incorreta, ela pode reverter.
E aí você dá, de novo, o controle na mão das pessoas. Então, a questão muito grande de acessibilidade web cognitiva é sobre comunicação efetiva. São boas práticas de comunicar as suas intenções nas funcionalidades, no seu conteúdo, para as pessoas. É sobre controle do usuário, permitir que, olha, eu não quero que faça isso agora, eu não quero que vá para essa página agora, eu não quero que dê reload automático. Existe ainda páginas com reload automático. Por favor, não façam isso. Isso é muito frustrante. Dê controle para as pessoas de quando as ações querem e podem ser realizadas. É questão de consistência. Páginas que usam estilos consistentes de botões, de controles, de layout, de elementos que me permitam o reconhecimento. É questão também de multimodalidade. Eu tenho um texto, eu vou ter imagem, eu posso ter um áudio, eu posso ter um vídeo que me permita a compreensão dentro daquilo que às vezes pode ser mais confortável para mim. E, para vocês saberem mais, tem o Cognitive Accessibility User Research, né, uma pesquisa que o pessoal do COGA, do W3C, fez. Eu vou colocar os slides logo online. Tem também um artigo muito legal do pessoal do WebAIN, que é um site que vocês podem destrinchar, que é muito interessante. E os meus 2 cents, né, sobre o assunto, que é minha pesquisa de mestrado, que é um guia de acessibilidade de interfaces web com foco em aspectos do autismo. Então, onde eu propus algumas recomendações de design, que estão aqui no meu site, thalitapagani.com/Gaia. Algumas referências. E, pessoal, muito obrigada. Tweetem, é isso. Obrigada, pessoal.